Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração neste momento. E eu creio que haverá uma grande manifestação do poder de Deus na sua vida. Eu não sei qual é a situação que você se encontra. Se eu estou falando com uma pessoa que precisa ser liberta, isso mesmo, de um vício, de uma pessoa que está escrava ou está em um leito de uma cama, de uma enfermidade, ou alguém, meus irmãos, que está enfrentando crises, problemas diversos. Só sabemos, meus irmãos, que há um Deus poderoso nos céus, que enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar o perdido, para curar aquele que está enfermo, para libertar aquele que está cativo, para trazer pastos verdejantes. Somente crer pela fé. Pois então creia, acredite. Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração neste momento. Quero pedir a todos que, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe o seu joinha sempre. Eu tenho orado constantemente por todos aqueles que têm nos acompanhado aqui. Por isso que é importante que você deixe o seu joinha, que você esteja inscrito no nosso canal, que você esteja participando diariamente. Aleluia. Amém? Diz a palavra de Deus no livro de Ezequiel, no capítulo 18. Diz assim: a responsabilidade é pessoal. Meus irmãos, todos nós temos uma responsabilidade pessoal. Sabe, uma criança, enquanto ela não tem entendimento, ela está, meus irmãos, sob a direção do pai e da mãe. A responsabilidade de uma criança está sobre o pai, está sobre a mãe. Agora, quando aquela criança começa a ter entendimento, discernimento do que é o correto e do que é o errado, agora, meus irmãos, ela começa a responder pelos seus próprios atos diante da justiça dos homens e diante da justiça de Deus. Em Israel, meus irmãos, os filhos descendentes dos pais antepassados estavam vivendo em uma vida de pecado, idolatria, em uma vida de profanação, e estavam, meus irmãos, colocando a culpa nos seus pais, nos seus antepassados, naqueles que vieram antes deles. E Deus, meus irmãos, queria trazer à memória do povo de Israel que eles eram responsáveis pelos seus próprios atos. Eles não poderiam viver da forma que queriam e responsabilizar os seus pais. Sabe, meus irmãos, por mais que eles tivessem vindo de uma cultura onde os pais pecaram contra Deus, e a partir do momento que eles estavam tendo consciência da palavra, dos mandamentos, do juízo de Deus, eles não podiam, meus irmãos, mais transferir a responsabilidade que cabia a eles. A responsabilidade, meus irmãos, de uma pessoa chega até ela até o momento que ela conhece a verdade, que ela conhece o juízo, que ela conhece a palavra, que ela tem o discernimento
Isso mesmo, da voz, da vontade, dos mandamentos de Deus. E ela se torna-se responsável pelos seus próprios atos, pelos seus próprios erros. E diz a palavra de Deus, versículo 1 do capítulo 18 do livro de Ezequiel. E veio a mim, ao profeta Ezequiel, a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Era meus irmãos, uma parábola. Era um ditado popular que corria entre Israel. E que parábola, ditado era este? Que se os pais comeram as uvas verdes, os dentes dos filhos foram meus irmãos que embotaram, que ficaram meus irmãos, isso mesmo, que ficaram embotados, em uma linguagem popular, os dentes ficaram azedos. E o que foi que Deus falou, meus irmãos, para o profeta Ezequiel? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. E Deus, meus irmãos, o Senhor, deixa claro para o profeta Ezequiel que em Israel esse ditado fosse acabado. Que não existia ditado em que se os pais comeram uva verde, foram os dentes dos filhos que ficaram azedos, embotados. Não. Aqueles que pecaram, eles eram responsáveis pelos seus próprios pecados. Se os pais pecaram, eles iriam responder pelos seus pecados. Se os filhos pecarem, eles iriam ser responsáveis pelos seus próprios pecados. E ele disse: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E a ordem expressa do Deus Altíssimo para Israel era esta: que tanto a alma do pai como do filho pertencia ao Senhor. E ele disse: a alma que pecar, essa morrerá, seja do pai ou seja do filho. Cada um irá responder pelos seus próprios atos, pecados, erros, que cada um, meus irmãos, irá discernir e saber qual é o caminho e o juízo de Deus, quais os mandamentos e a vontade de Deus. Se tanto o pai como o filho, meus irmãos, pecaram e ambos irão responder pelos seus pecados, alguém diz: pastor, e o que será da minha vida? É Jesus Cristo. É você se arrepender-se dos seus pecados. É você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Não importa se você está na condição de pai ou de filho. Deus é quem vai justificar. E não importa isso mesmo. E Deus não quer saber se alguém quer transferir a culpa para alguém. Aquele que pecar irá responder pelos seus pecados. Aí o Senhor, meus irmãos, no versículo 23, ele disse, no versículo 21, ele disse: mas se o ímpio se converte de todos os seus pecados que cometeu, seja pai ou seja o filho, se o ímpio, o pecador, se converte de todos os seus pecados que cometeu, agora, para os dias de hoje, recebendo Jesus Cristo, para que ele possa ser justificado pelo sangue de Cristo, Cordeiro de Deus. Mas se o ímpio se converte de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os estatutos
e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Não importa a condição de pecador que você se encontra. Se você se encontra como filho ou como pai, não importa o pecado ou a transgressão, mas se você se converte, você recebe Jesus Cristo no seu coração, você entende que você é um pecador, mas você precisa ser perdoado, justificado, que você precisa mudar de vida, que você precisa agora entrar no caminho justo, santo e agradável a Deus, o juízo, a morte eterna não chegará sobre você. Você será perdoado, justificado pelo sangue de Jesus Cristo, como se nunca você tivesse cometido um pecado. Agora, se você fechar os olhos, transferir a sua culpa, os seus pecados aos outros e fingir como nada está acontecendo, você será condenado pelos seus próprios pecados. E ele disse no versículo 22, de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Aquele que se converte, que se arrepende, Deus, meus irmãos, não fica lembrando, não fica trazendo a memória, apontando para você, olha, você pecou, não. Quando, meus irmãos, alguém se arrepende, se converte, recebe Jesus Cristo no seu coração, é esquecido. Deus, ele não traz a memória, ele não fica, meus irmãos, lembrando o seu passado, não, ele esquece. Agora ele quer fidelidade, santidade, compromisso com ele. Olha o que diz, de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, de todos os pecados. Aquele que se arrepende e se converte, não haverá lembrança. Deus não haverá, meus irmãos, um caderninho ali, meus irmãos, sempre trazendo a memória de você, de forma nenhuma. E ele diz, pela sua justiça. E alguém diz assim, mas se não há justiça mais, meus irmãos, um homem, é pela justiça de Cristo. A justiça hoje do homem é a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E ele diz, este viverá. E o Senhor diz, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Aí alguém diz assim, sempre existe um ditado aí, meus irmãos, no mundo, alguém matou, roubou, se prostituiu e agora é crente, é santo. Isso mesmo, sim. Se aquela pessoa se arrependeu-se, deixou a imundícia, o pecado, a desgraça, recebeu Jesus Cristo, ela foi justificada. Isso mesmo. E o mesmo que diz esse ditado, precisa também se converter, deixar o pecado, porque não há uma alma sequer justa diante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Só há justiça se você estiver em Jesus Cristo, se você entender a sua condição de pecador. Deus não deseja que nenhum, isso mesmo, venha morrer pelos seus pecados. Olha o que ele diz, desejaria eu, o Senhor dizendo, de qualquer maneira a morte do ímpio? Deus não deseja, meus irmãos, Deus não deseja que ninguém, meus irmãos, seja condenado. Deus não deseja que ninguém venha morrer e perder a sua salvação. O Senhor não deseja que ninguém venha receber o juízo dele sobre a sua vida. Ele diz, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Ele está fazendo uma pergunta. E ele disse, diz o Senhor Jeová, não desejo. Deus, ele não deseja a morte, a condenação, o juízo do pecador de forma nenhuma.
Ele disse: não desejo, antes desejo que se converta dos seus maus caminhos e viva. Deus, ele deseja que você se converta. O Senhor não deseja que você venha ser condenado. O Senhor não deseja que você venha morrer pelos seus pecados. Mas ele deseja que você se converta e que você seja salvo. Isso mesmo. Alguém diz assim: mas pastor, mas o pecador, aquele que cometeu, aquele que roubou, aquele que cometeu tanta atrocidade. Isso mesmo. Alguém diz assim: mas como que pode? É o sangue de Cristo. Isso mesmo. É o sangue que justifica o pecador. Você pode agora ser justificado dos seus pecados. Você pode agora ser livre dessa sentença que está sobre você. Isso mesmo. De todos os pecados que você cometeu, todos. E alguém diz assim: pastor, mas será que há jeito para mim? Há. É o sangue de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava morrendo por mim e por você. Agora é preciso que você se arrependa e você entregue a sua vida para Jesus Cristo. E você mude de vida. Que você conserte esse caminho aí torto que você está vivendo. Agora Deus disse: mas se este que pecou, isso mesmo, ou alguém que se diz justo, olhe bem, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. Isso mesmo. Se alguém, meus irmãos, se diz justo, ou alguém, meus irmãos, é justo diante de Deus, mas ela se desvia, ela, meus irmãos, vai para a lama, ela comete toda atrocidade de pecado, o Senhor disse: porventura este, ou a sua justiça irá livrar ele? De forma nenhuma. É preciso, meus irmãos, que venhamos estar em Cristo. É preciso que venhamos estar nos caminhos justos diante do Senhor. Versículo 30, ele disse: pois eu vos julgarei, portanto eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Haverá um juízo, um julgamento. E você já pensou o que será da sua vida? Você já pensou? Isso mesmo. E somente em Jesus Cristo, somente você entendendo que você precisa de Cristo, somente você abandonando essa vida errada de pecado, isso mesmo, é que pode, meus irmãos, ter uma mudança na sua vida. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. O Senhor está dizendo que vai julgar. Isso mesmo. Antes era Israel, hoje, meus irmãos, é a todos. Diz o Senhor Jeová: vinde, olha o que ele diz: vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. O Senhor disse: eu vou julgar a casa de Israel, eu vou julgar você. Agora, eu convido você a se converter, a você receber a Jesus Cristo agora, neste momento, em seu coração, entregar a sua vida para Ele. E Ele disse, o Senhor: e a iniquidade, o pecado, não vos servirá de tropeço, de condenação para você. E ele diz: lançai de vós todas as vossas transgressões, abandone um pecado, com que transgredistes, e criai. E ele diz: lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, e um espírito novo. O Senhor disse: abandone, e agora crie um coração santo, um coração novo. Seja transformado. Tire o coração
onde está manchado pelo pecado, e receba um coração novo, um coração santo. Ele disse: criar em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? O Senhor está dizendo: se vós abandonar e criar um coração santo, tiver agora uma vida agradável a Deus, não haverá motivo mais de morte, de juízo sobre vós. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e viveis. O Senhor, meus irmãos, não tem prazer na morte de ninguém. Olhe bem, o Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Alguém diz assim, quando alguém morre, que cometeu muitos crimes, alguém diz assim: olha, pagou. Mas você sabia que Deus não tem prazer na morte desta pessoa? Deus não tem, Deus não se alegra de forma nenhuma. O Senhor, meus irmãos, se entristece. Ele queria que este se convertesse, que este abandonasse a iniquidade, o pecado, e fosse salvo, justificado. Deus, ele não fez um inferno para o homem. Deus, ele fez para Satanás e os seus demônios. Agora, quando o homem, meus irmãos, não se arrepende, o inferno que foi feito para o diabo e os demônios se torna-se um lugar daquele, meus irmãos, que desprezou a Deus. Onde haverá choro, ranger de dentes, onde o tormento não acaba. Isso de forma nenhuma. Aceite a Cristo, entregue a sua vida e deixe que Ele seja o Senhor da sua vida. Deixe que Ele justifique você e que você seja limpo, justificado. Como você nunca cometeu um pecado na sua vida. Quando alguém aceita Cristo, ele é justificado de tal maneira, o seu passado é apagado, e é como você nunca cometeu um pecado, você se torna-se santo diante de Deus. Alguém diz: como que pode? É o sangue de Cristo, é o sangue que é derramado sobre a sua vida. Entregue a Cristo, a sua vida a Cristo. Deixe que Ele seja o Senhor da sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero orar por você neste momento. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo, aleluia. Eu oro, meu Deus, agora pelo pecador, o que está desviado, o que está, Senhor, entregando a sua vida agora para Ti, Jesus, se arrependendo dos seus pecados, se convertendo, se humilhando, rasgando o seu coração, Senhor, está chorando agora diante da Tua presença. Espírito Santo, derrama o Teu poder agora sobre esta casa, esta família, esta jovem, este jovem, este pai, esta mãe, sabendo, Senhor, que cada um de nós iremos prestar contas de si próprio, não de ninguém, cada um, Senhor. Pois, meu Deus, perdoa agora o pecado desta pessoa, sara as feridas, justifica. Se existe alguém, Senhor, que está cansado, oprimido, sendo escravizado por enfermidades, doenças, opressivo nas garras de Satanás, eu ordeno agora, em nome de Jesus Cristo, que os demônios vão embora, a escravidão vai embora. Se existe algo que tem resistido para que esta pessoa não se converta, que ela não seja livre, curada, liberta, eu ordeno agora, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que vai embora todo o mal vai embora, o espírito opressor vai embora, o espírito de miséria, o espírito de tormento, de paralisia, de cegueira, de dor, de confusão, o espírito do vício, da desgraça, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, vai embora, abandona agora esta vida, pelo poder do nome de Jesus, que essa pessoa seja livre, liberta, curada, salva agora,
restaurada, justificada pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, justificar o pecador e salvar aquele que precisa. Seja livre, liberto agora. Receba de Deus agora a salvação por completo na sua vida. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Convido você a compartilhar essa mensagem. Compartilhe isso mesmo com um grupo, com a família, um parente, com alguém, com um filho, isso mesmo. Ou com um pai, uma mãe, não sei. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo.